Olá, pessoal! Hoje nós vamos contar a história do personagem Crebinho. Crebinho era um adulto saudável que decidiu participar de um programa de aventura. Em uma manhã de domingo, assistiu ao programa Largados e Bioquimados, em que um grupo de voluntários é submetido a um desafio de sobrevivência ao extremo. Ele, por ser um entusiasta sobre bioquímica, teve a brilhante ideia de se inscrever nesse programa para poder testar os limites do seu próprio corpo. Sabendo que estava sujeito a passar por um longo período de jejum, Crebinho decidiu se preparar em um farto rodízio de churrasco, imediatamente antes de ser largado no meio da floresta. Infelizmente, por sua habilidade de caça não ser muito boa, ficou sem se alimentar durante 10 dias consecutivos. Pelo menos, ele achou uma cachoeira com água potável, garantindo assim sua hidratação ao longo desse período. Agora, vamos entender o que aconteceu com o organismo de Crebinho para que ele tenha sobrevivido a tais circunstâncias e quais os riscos dessa aventura. Inicialmente, é válido destacar que o armazenamento de energia no organismo de um indivíduo adulto ocorre na forma de glicogênio estocado no fígado e em pequenas quantidades nos músculos, no tecido adiposo, na forma de triacilgliceróis e proteínas teciduais mobilizadas caso haja necessidade, sendo que a preferência de catálise, em caso de demanda, é primeiramente do glicogênio, depois dos lipídios e, em último caso, das proteínas. Passado o intervalo de tempo após sua última refeição, a glicemia de Crebinho se torna mais baixa em função da oxidação da glicose pelo organismo, que a utiliza como fonte de energia. Essa diminuição provoca a liberação de glucagon e a restrição de insulina. O glucagon estimula a glicogenólise no fígado, geralmente após 4 horas após a última refeição, e nos músculos produzindo glicose. A glicose 6-fosfatase livre, produzida no fígado por gliconeogênese ou por glicogenólise, é liberada para a corrente sanguínea. Entretanto, esse processo é insuficiente para manter níveis plasmáticos adequados de glicemia, em função da alta demanda de glicose, ocorrendo uma captação reduzida de glicose pelos músculos e adipócitos regulada pela diminuição da insulina e, consequentemente, a não mobilização dos transportadores de glicose GLUT4. No estado inicial de jejum de Crebinho, a manutenção da glicemia ocorre por meio de 2 fatores principais. Primeiro, a mobilização de glicogênio para a glicogenólise, com posterior liberação de glicose pelo fígado para seu uso prioritário pelo cérebro, coração e hemácias. Em segundo lugar, a lipólise, que libera ácidos graxos armazenados no tecido adiposo utilizados principalmente pelos músculos e pelo fígado. Além disso, no estado de jejum prolongado de Crebinho, a proteólise é utilizada. Apesar disso, é necessário preservar as proteínas, dada a sua importância fisiológica e metabólica, através da mudança do substrato energético. Para isso, as alterações no primeiro dia de jejum têm como processos dominantes a mobilização de triacilglicerídeos e a gliconeogênese, resultando no aumento da concentração de acetilcolina e citrato, que inibe a glicólise pelo fígado. E os músculos diminuem a captação de glicose, utilizando predominantemente os ácidos graxos. Logo, após 3 dias de inanição, ocorre o aumento da produção de corpos cetônicos a partir dos lipídios pelo fígado, permitindo a utilização do acetoacetato como principal fonte de energia pelo cérebro e pelo coração. Essa adaptação metabólica propicia a diminuição da degradação proteica, favorecendo a sobrevivência do indivíduo. Sendo assim, o tempo de sobrevivência de indivíduos na situação de Crebinho depende do depósito de triacilglicerídeos no tecido adiposo. Nesse sentido, quando as reservas de glicogênio e triacilglicerídeos estão esgotadas, a única fonte de energia disponível é a proteólise, que gera uma perda da função cardíaca, perda da função hepática e renal, resultando então no óbito do indivíduo.